Todos vocês, vamos abrir a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 1 e ler os versos 12 a 14 desse capítulo. Colossenses 1, de 12 a 14. Colossenses 1, 12 a 14. Versos 12 a 14 de Colossenses 1. Eis o que diz a palavra do Senhor. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participarmos da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas, do império das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós estamos na Tua presença para exaltar o Teu nome. Meu Rei, nosso Senhor, nosso Rei, ajuda-nos a olhar para essas verdades que acabamos de ler e entender todas as implicações delas para as nossas vidas. Usa a Tua palavra para produzir em nós a profunda gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Louvado seja o Teu nome. Abre os olhos do nosso coração para que entendamos o que já é nosso em Cristo Jesus. É a nossa oração. Amém. Os mais antigos costumam dizer que a ingratidão tira a afeição. Os puritanos diziam que um coração cheio de gratidão é um coração que está sempre com um banquete. Ações de graça é o que Deus espera que todos nós façamos o tempo inteiro. Não agradecer a Deus não é apenas uma expressão de ingratidão da nossa parte, mas não ser grato a Deus é pecado. Paulo diz aos Colossenses, em Romanos capítulo 1, que um dos problemas com o ser humano que atrai a ira de Deus sobre eles, pois do céu se manifesta a ira de Deus sobre os homens, é que eles não deram graças a Deus. O Senhor Jesus Cristo conta, a Bíblia nos mostra nos evangelhos, a história de 10 leprosos que vão pedir ao Senhor Jesus que os cure, e Ele os cura. Mas apenas um deles volta para agradecer, e é exatamente o samaritano, e não dos judeus. E aquele que foi curado recebeu algo a mais do que a cura. A tua fé te salvou. Um coração grato revela claramente que há uma transformação no coração de fato. Nós devemos ser gratos a Deus o tempo inteiro. Mas a nossa tendência é de sermos ingratos. Achamos que as coisas não vão bem como nós gostaríamos. Olhamos para o mundo e para a nossa vida sempre com uma perspectiva focada aqui. E se nossa vida não é do jeito que nós esperamos, estamos sempre murmurando, reclamando, o que é uma expressão de ingratidão. Reclamamos quando faz calor, mas reclamamos quando chove. Reclamamos porque não temos emprego, mas reclamamos depois que Deus nos dá um emprego, da quantidade de trabalho que Deus nos deu. Reclamamos porque não temos filhos, mas depois reclamamos quando Deus nos dá os filhos. Reclamamos. Meus irmãos, Paulo quer que nós tenhamos um coração cheio de gratidão. Esse texto que nós lemos faz parte de uma oração que Paulo começou aqui no verso 9. A partir do verso 9 ele diz: por essa razão eu me ponho de joelhos diante de Deus. Eu oro por vocês todos os dias. Desde que eu vi falar sobre a fé de vocês, a esperança de vocês e o amor de vocês, eu não cesso de orar por vocês. E Paulo orava pelos colossenses para que Deus pudesse preencher os seus corações e as suas mentes com o conhecimento da vontade dele. A vontade de Deus não é, meus irmãos, uma coisa secreta que você tem que lutar para descobrir. Tem pessoas que pensam na vontade de Deus assim, pensam assim: eu preciso saber qual é a vontade de Deus. Será que Deus quer que eu case com essa pessoa ou não? E aí começa a orar para que Deus dê sinais. Senhor, dá sinal
de que é vontade tua que eu case com essa pessoa, e ele ora e abre a Bíblia, aponta o dedo num lugar para descobrir qual é a vontade de Deus. Meus irmãos, isso é superstição, não tem nada a ver com cristianismo. Não confundam as coisas. Existem coisas da vontade de Deus que Deus não quer que você saiba, mas o que você precisa saber para viver de um modo que glorifique o seu nome está na Bíblia, e você precisa orar e olhar a Bíblia e aprender. Quando Paulo diz, eu oro para que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, ele está dizendo, eu quero que aquilo que eu preguei, que vocês ouviram, que vocês receberam, que vocês têm conhecido e que Epáfras tem pregado para vocês, que Deus encha vocês com esse conhecimento. E quando nós estamos cheios do conhecimento, ele diz, isso dá a nós sabedoria e discernimento espiritual, porque nós precisamos de capacidade espiritual para discernir entre o certo e errado e fazer as escolhas corretas para viver. E ele diz, quando temos isso, o verso 9 ele está dizendo isso, faz com que vocês e eu, verso 10, vivamos de um modo digno do Senhor, ou seja, a nossa vida fique equilibrada com o caráter de Deus. E essa vida equilibrada é marcada por uma vida que agrada a Deus, para o seu inteiro agrado. E essa vida que agrada a Deus é aquela que é frutífera em toda boa obra. Vocês e eu precisamos da Bíblia, preenchendo as nossas mentes e os nossos corações, de tal modo que saibamos discernir espiritualmente o modo correto de viver, para que as nossas vidas estejam equilibradas com o caráter de Deus. Esse é o modo que agrada a Deus, e esse é um modo de viver frutífero. Mas no verso 11, ele diz que à medida em que nós somos cheios do conhecimento da vontade de Deus que faz tudo isso, Deus atua em nós pelo seu poder. Veja o verso 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, ou da sua gloriosa força. Paulo acumula palavras que são sinônimos de poder aqui. Fortalecido significa dinamizado aqui. A ideia é de um poder que te equipa para ser e para fazer o que Deus quer. E a força que Deus usa para te equipar a fazer isso é exatamente todo o poder dele. O poder que ele usou para criar os céus e a terra, o poder que ele usa para sustentar o universo, o poder que ele exerceu salvando você. E ele diz, com todo o poder segundo a sua gloriosa força. Ou seja, uma força que revela a sua intensa glória. Isso é muito forte. E ele não diz que você precisa buscar essas coisas. Ele diz, ele está fazendo isso o tempo inteiro, porque o verbo está dizendo assim, sendo fortalecidos o tempo inteiro pelo seu poder. Em outras palavras, um crente, um cristão é um ser que é equipado pelo conhecimento da palavra e fortalecido pelo poder de Deus para viver de acordo com essa palavra. Paulo mostra que o poder de Deus nos ajuda a sermos alguma coisa, verso 11. Primeiro, perseverantes. Porque a gente tem a tendência de desistir das coisas quando as coisas não vão bem. Perseverança aqui significa manter-se firme diante de situações difíceis. E eu e vocês sempre teremos situações difíceis diante de nós. Nós desistimos facilmente. Paramos de ler a Bíblia. Deixamos de ir à igreja. Paramos de buscar a Deus. Nós somos instáveis, inconstantes, precisamos do poder de Deus para continuar firme até o final. Mas junto com perseverança ele diz paciência, porque não apenas encontraremos situações difíceis, nós encontraremos pessoas difíceis. Paciência significa resistir firme diante de pessoas difíceis, de temperamentos difíceis, pessoas que nos provocarão a ira muitas vezes, pessoas que Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 3 que são insuportáveis, mas que nós devemos suportar em amor. E eu sei que você não encontrou nenhum desse tipo de gente na igreja, você ainda não encontrou gente assim na igreja, mas vai encontrar, e vai encontrar na sua família, e vai encontrar no seu local de trabalho. Vai ser um vizinho seu que ouve aquelas músicas maravilhosas lá do Rio de Janeiro, que o diabo colocou, porque eu creio que toda música é aspecto da arte e da imagem de Deus no ser humano. Então, mas o funk vem do capeta. Mas seu vizinho colocou isso lá para você. É o seu colega de trabalho que fala mal de você.
que te prejudica. O que você faz? Você precisa do poder de Deus para continuar firme quando isso vier. Mas você pode fazer todas essas coisas cheio de murmuração, reclamando. E ele diz, com alegria. O poder de Deus te ajuda a ficar firme quando tudo vai mal, a ter paciência diante de pessoas difíceis, mas sem reclamar, mas com uma alegria constante, intensa, permanente, perene. E aí, nesse contexto, ele diz que a fonte desta alegria não é outra coisa que não a nossa salvação. Verso 12. Dando graças ao Pai. Meus irmãos, o apóstolo Paulo orou para que uma outra consequência de ter sido fortalecido por Deus seja exatamente que os seus leitores deem graças ao Pai. Ele queria que eles se tornassem incrivelmente gratos. Esse é o ponto aqui. A frase com alegria do verso 11 é uma ponte natural para as ações de graça do verso 12 e 14. E possui aqui uma clara conexão com o que segue. Nossa alegria, a alegria espiritual, a alegria genuína do cristão, ela está associada diretamente à nossa percepção da grandeza da salvação de Deus. E está associada à nossa gratidão a isso. A palavra dando graças aqui, irmãos, está no presente. É o tempo verbal que traz a ideia de uma ação que você faz o tempo inteiro e não de vez em quando. Não é uma coisa que você faz quando vai ao culto. Não é uma coisa que você faz quando ouve um CD da Aline Barros. Não é coisa que você faz quando você recebeu uma promoção por alguma coisa que você fez. Não! Dar graça significa fazer isso o tempo inteiro. E lembre do contexto, vai ser inclusive em momentos difíceis, diante de pessoas difíceis. É dar graças a Deus sempre, agradecendo ao Pai o tempo inteiro. E ele usa a palavra aqui para falar de Deus para nós de uma maneira maravilhosa. Se você olhar o verso 1, o verso 2 do capítulo 1, ele diz, graça e paz de Deus, nosso Pai. No verso 3 ele diz, Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós damos graças a Deus, que agora é o nosso Pai. E aqui Paulo está dizendo, ele mostra que a expressão de gratidão está relacionada particularmente à nossa consciência de que em Cristo Jesus nós somos filhos de Deus. E que tudo o que recebemos de Deus vem por causa de Cristo e porque Deus é o nosso Pai. Nós recebemos de Deus tudo o que precisamos. Nós reconhecemos a generosidade de um Pai amoroso. E sabemos que Ele é o nosso Pai e somos os seus filhos. Existem certas bênçãos, meus irmãos, do Evangelho que já pertencem a nós por causa da nossa união com Jesus. Veja aqui no verso 3 ele diz, ele nos libertou, estamos no reino do seu Filho amado, em quem, ou seja, em Cristo, temos todas essas bênçãos descritas aqui. Mas aqui no verso 12 a 14, Paulo fala de dois privilégios que nós possuímos. E que tem a ver com a obra de Deus Pai, quando através de Cristo fez com que os colossenses e eu e vocês nos tornássemos membros do reino de Jesus. A partir do sábado que vem, nós vamos estar no retiro e nós vamos estudar sobre mortificação. Nós vamos entender como mortificar o pecado. Na Bíblia, santidade não começa com mandamentos, mas com o que Deus fez por nós. É por isso que nessa noite eu quero convidá-lo a olhar para esse texto e olhar para duas bênçãos maravilhosas descritas no texto que o Pai, que é seu Pai em Cristo, fez com você. Todas elas dizem respeito a uma ação que Deus já fez e que você deve desfrutar e viver a partir dela. Primeiro, vamos agradecer a Deus sempre, porque Ele nos qualificou para sermos os seus herdeiros. Verso 12. Dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Em primeiro lugar, Paulo queria que os colossenses apreciassem essa incrível e extasiante verdade. Ou seja, Deus qualificou-os para receber uma herança. A palavra idôneos aqui, na versão de vocês é idôneo, na minha versão ela capacitou, significa qualificar.
fazer suficiente, fazer competente, fazer-nos equipados. A palavra tem o sentido de nos fazer suficientes, competentes, autorizados. A ideia aqui é de dar o direito para alguém. E isso já nos ensina uma coisa muito interessante, porque foi Deus quem fez isso. O tempo verbal está no passado. Ele fez isso de uma vez por todas. Não fui eu que fiz, não foi você que fez. Foi Deus quem fez isso por nós. Ele nos qualificou. Porque, meus irmãos, em nós mesmos, nós não temos nenhuma qualidade para compartilhar a herança do povo de Deus. Nós podemos experimentar isso apenas se Deus nos qualificar para tal privilégio. Fazer idôneo não é um processo progressivo. O tempo diz, ele nos qualificou de uma vez por todas. É um ato instantâneo da graça de Deus. É uma posição que nós temos porque estamos em Jesus Cristo. E o texto diz que ele nos qualificou para sermos herdeiros da herança nos santos na luz. Aqui é ter uma porção, compartilhar a herança que pertence ao povo de Deus. E ao descrever a salvação como algo que os crentes herdam, o apóstolo está tocando num maravilhoso privilégio que pertence a todo cristão. Deus olha para nós como seus filhos. Apenas verdadeiros filhos têm o direito de herdar o que pertence ao seu pai. E o fato de que Paulo escreve dessa forma nos diz que ele quer que nós cristãos, os cristãos em Colossenses e nós, sejamos gratos a Deus porque ele realmente fez isso. Ele nos deu essa maravilhosa bênção em Cristo Jesus. Eu não sei se vocês conhecem, mas a maioria de vocês certamente conhecem um cantor inglês falecido, um cantor, em 2016 faleceu David Bowie. Lembram dele? Pois é, poucos meses após a morte dele, que aconteceu em janeiro de 2016, publicaram uma notícia muito interessante acerca dele. Ele doou cerca de 1,4 milhões de libras para uma mulher chamada Corinne Schwab. Quem é essa mulher? Ela era uma espécie de assessora pessoal dele, que trabalhou com ele por 40 longos anos. E ela fazia tudo o que era necessário para ele cuidar apenas da sua vida musical. Ela organizou a vida dele. Ela vivia correndo de um lado para o outro, organizando inteiramente a vida dele. O que quer que pudesse faltar, o que quer que ele precisasse, ela encontrava, ela ia lá, providenciava. E por causa da sua ação, ela herdou para si mesmo uma herança impressionante. Ou seja, Bowie reconheceu o seu débito para ela e a recompensou com 1,4 milhões de libras. Eu não tive tempo de fazer a medição disso para reais, mas não é pouca coisa. Né? Alguns meses atrás, a libra estava entre R$4 e R$5. Né? Faça seu cálculo. Né? E talvez alguns de vocês tenham pensado, quem dera ter sido assessor pessoal de David Bowie. Só que a notícia não parou por aí. O cantor tinha 2 filhos. E os 2 filhos receberam 15 milhões de libras cada um. E o que eles fizeram para ganhar tudo isso? Nada. Eles não trabalharam com ele. Eles não correram de um lado para outro para servi-lo. Nada disso. Eles não fizeram nada para herdar. O pai os qualificou. Ele deu a vida para eles. Ele os ajudou a crescer. Ele os educou. E ele deu tudo para eles. É exatamente disso que Paulo está falando aqui. Deus, o Pai, nos qualificou para sermos os seus herdeiros. Não foi uma obra que nós fizemos, nem nós merecemos essa herança. Foi devido exclusivamente à obra de Jesus Cristo, que nos qualificou para sermos herdeiros juntamente com Cristo. O nosso irmão mais velho fez tudo por nós. E isso é maravilhoso. É disso que Paulo está falando aqui.
Você não precisou e não precisa fazer nada. E essa é uma posição que não muda. É uma posição de uma vez por todas. Você já está qualificado se você crê em Jesus. Você já foi colocado nessa relação se você pertence a Cristo Jesus. Você não precisa fazer nada. E você faz parte agora de um grupo seleto de pessoas que herdarão o reino da luz. Luz aqui é o ambiente no qual nós viveremos, é o ambiente de conhecimento de Deus, de relacionamento com Deus, o ambiente de santidade, de comunhão eterna com Ele. Nós somos os herdeiros de Deus para vivermos nesse reino. Ou como diz aqui o texto, né? Para a herança dos santos na luz. A herança que pertence a todos os santos, aos homens e mulheres que Deus escolheu antes da fundação do mundo e os redimiu ao longo da história. É a herança na luz. E aqui o contraste entre as trevas do verso 13, que fala do pecado, das trevas, do domínio de Satanás, da vida antiga que nós tínhamos. Tem evidentemente uma dimensão espiritual, uma dimensão moral. Mas a ideia aqui é de que agora, porque estamos em Cristo, somos iluminados no sentido de que agora podemos ver as coisas como elas realmente são, e não mais obscuramente. Nós conhecemos a incrível verdade sobre o nosso pecado pessoal, sobre a nossa culpa, e a gloriosa verdade sobre Jesus Cristo, o único Salvador de pecadores, que se revelou de maneira clara para nós. Deus fez isso por você, e fez isso por mim. E essa qualificação significa que todas as condições foram supridas para que você pudesse reivindicar sua plena posição como um membro do reino dos céus, como um membro do povo escolhido. Com o perdão do pecado, nós fomos adotados e colocados em um lugar especial. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Você já parou para pensar nisso? Nessa verdade incrível? Nesse privilégio maravilhoso que você possui? E talvez você tenha vindo aqui hoje à noite e essa verdade não diz respeito a você ainda, porque você não tem Cristo. A parte que cabe para aqueles que não possuem Cristo não é a luz, mas as trevas. A condenação, o juízo. Veja que quem pode qualificar alguém é só Deus, não é você. Eu me lembro da primeira vez que alguém me pregou o evangelho. Eu estava jogando bola aqui no Recanto, no Residencial Vinhas 3. A gente costumava jogar bola na rua mesmo. Começávamos às 3 da tarde, íamos até às 8 da noite. E de repente veio um senhorzinho de uma dessas igrejas do fogo. A gente sabe porque às 3 da tarde o cidadão estava com camisa de manga longa, calça, tudo. Me chamou, fui conversar com ele. E ele foi me apresentando o evangelho, falando o que Jesus fez. Você sabe o que eu disse para ele naquele dia? Eu acho muito bonito o que o senhor está falando. Eu vou primeiro me arrumar, me preparar, para que eu possa participar dessa sua religião de maneira total e completa. Porque não adianta nada eu entrar e depois ficar saindo, entrar e saindo, entrar e saindo. Eu disse isso. E depois, pregando o evangelho, já ouvi muita gente dizer isso. Meu querido, você não tem como fazer isso. Você nunca se preparará para isso. Nunca será qualificado. Não adianta. Pode tomar um banho, pode vestir a melhor roupa, compre o melhor perfume, compre a Bíblia melhor que você tiver. Ainda assim, sem Cristo, você estará desqualificado para sempre. O problema não é as suas obras. O problema e a questão é a obra de Deus por você, e você precisa confiar em Jesus, arrepender-se dos seus pecados, confiar exclusivamente em Cristo. Não confie em ninguém mais, não confie na sua religião, não confie nas suas obras, nem na falta delas. Você precisa confiar em Cristo para ser qualificado para o reino de Deus. Essa verdade também nos mostra e nos ensina que quando você para pensar o que Deus fez, isso te dá uma liberdade incrível e maravilhosa como crente. Por que Deus ouve a tua oração? Por que Ele recebe o seu louvor? O que te faz aceitável diante de Deus? O legalista, há uma diferença entre o crente que se santifica e o legalista.
O legalista acredita que as suas obras fazem com que Deus o ame mais. O legalista é igual o fariseu daquela parábola de Jesus do fariseu e publicano, que diz: graças te dou, porque eu não sou como os demais pecadores. Eu jejuo 3 vezes, né? Dou o dízimo, oro 3 vezes ao dia. E ele começa a dar todas as qualificações morais que ele possui. E normalmente uma pessoa legalista não apenas arrota a sua justiça diante de Deus, mas despreza os que não são iguais. Porque ele diz assim: e nem sou como aquele outro ali, esses publicanos aqui. O legalista está tão cheio de si que acha que Deus o recebe por causa das suas performances religiosas. Depois que fala do fariseu nessa parábola, Jesus diz: no entanto, o publicano, de longe, não tinha coragem nem de levantar a cabeça, mas batendo no peito dizia: sê propício a mim, Senhor, sê propício a mim. E aí então Jesus faz a pergunta: qual desses dois saiu justificado? A resposta é o publicano, o que não tinha obras, o que era desqualificado, tanto quanto o fariseu, evidentemente, mas que reconhecia sua desqualificação e confiava na provisão de Deus. Deus não recebe você por sua justiça e nunca receberá. Não faça isso. Não creia quão bom você é. Nem ache que você precisa melhorar para ser recebido por Deus. Sem Cristo você está perdido. E perdido para sempre. E essa é a primeira coisa. Deixa-me fazer uma outra pergunta a você. Você tem medo e receio quando pensa no dia do juízo? Se Jesus viesse hoje à noite aqui, se ele interrompesse o nosso culto, que coisa boa seria, né? Se dos altos céus ouvíssemos o soar das trombetas, nos convocando para a santa reunião, então víssemos no céu o sinal do Filho do Homem vindo em glória cercado por seus anjos, o que isso traria ao seu coração? Medo? Se tem medo, você ainda não entendeu esse verso. Se você está em Cristo, você está qualificado para a herança. E a resposta daqueles que creem em Jesus é a alegria na volta de Cristo. Nós estaremos felizes por isso. Mas, pastor, eu sou um pecador. Eu tenho que tratar com os meus pecados todos os dias e eu os conheço. E isso me atormenta. Bem-vindo à nossa vida, nós ainda somos pecadores. Nós fracassamos, nós erramos, nós falhamos. Mas há uma diferença muito interessante aqui entre nossa posição e a nossa caminhada com Deus. O pastor John Owen, no livro chamado Comunhão com Deus Triuno, ele faz essa distinção maravilhosa. Nossa posição não muda. Você é um filho de Deus para sempre. Você foi declarado justo por Deus para sempre. Deus nunca vai chegar e dizer: olha, me cansei, você pecou tanto que... Sabe aquela declaração de que você é justo? Esquece. Nunca vai acontecer isso. Essa é uma mudança definitiva. E o tempo verbal usado por Paulo aqui, nos qualificou, foi usado exatamente para dizer isso para nós. Você já está qualificado de uma vez por todas. É uma situação que nunca vai mudar. No entanto, há uma coisa chamada comunhão com Deus, caminhar com Deus. E nessa caminhada, nós precisamos nos esforçar para mortificar o pecado dentro de nós. Nós precisamos dedicar tempo para um relacionamento profundo com Deus. Nós vamos fracassar e desonrar a Deus com alguns pecados. É nesse sentido que Paulo diz no verso 10 que nós vivemos para o seu inteiro agrado. Esse inteiro agrado tem a ver com a nossa caminhada. E a imagem é simples. A imagem é de um pai com um filho. Deus é o nosso pai, nós somos os seus filhos. Ele nos colocou como seus filhos e isso nunca vai mudar. Nós somos os filhos dele. Mas um filho pode entristecer o coração do pai. Ou não pode? Sim. Mas porque o filho fez uma coisa que o pai não gostou e deixou ele zangado e o pai o disciplinou, isso não significou que o pai disse: a partir de hoje você não é mais meu filho. Não. O status não muda. Mas a caminhada e a relação foram afetadas pelo pecado. Essa é a diferença. E muitas pessoas confundem as duas coisas. Por isso ficam atormentadas. Confundem santificação com justificação.
Justificação significa que Deus te qualificou e declarou você justo para sempre em Cristo Jesus, por causa das obras de Cristo em seu favor. Santificação é a obra de Deus em você para transformar você naquilo que Ele já disse que você é. Você foi separado e você pertence a Ele e você é justo. E ao longo da sua vida, Deus, por meio do seu Espírito, usando os meios de graça, como a pregação da palavra, os sacramentos, a comunhão com os irmãos, vai transformar você todos os dias nisso. Ele começou uma boa obra e vai concluí-la. O nosso Deus não é como o Zé Luiz costuma dizer, obra de prefeitura, né? Nunca termina. Não é isso. A obra que Ele começa, Ele conclui. Então essa é a diferença. Portanto, se você está preocupado com o seu pecado, o caminho bíblico é arrependa-se, peça perdão e peça para Deus renovar no seu coração uma disposição para não cair mais nesse pecado. Mas nunca duvide e questione a sua posição, porque você deve confiar apenas no que Jesus fez por você. Essa é a verdade incrível. É por isso que ele diz, dando graças ao Pai. Quando eu dou graças a Deus, eu reconheço que tudo isso vem dele e não de mim nem de você. Uma outra coisa importante, suas obras não apenas não conquistam essas coisas, elas também não contribuem para isso. Deus não fez metade do serviço, Ele qualificou você pela metade, esperando agora que você faça a segunda parte. Não, Ele fez tudo. Você já está qualificado para sempre. Essa é a primeira coisa. Então, por isso por si só já seria motivo de ação de graças, né? Que verdade incrível. E é aqui que começa a santidade na vida do crente. Lembrar o que Deus fez por você de uma vez por todas. Por causa do evangelho da justificação pela graça somente, através da morte de Cristo somente, pela fé somente, temos mais uma coisa aqui importante. Quando o dia do juízo vier, um veredito sobre você será dado. Nós seremos julgados pelas nossas obras, certo? É o que a Bíblia diz, né? Todos nós prestaremos conta diante do tribunal de Cristo pelas nossas obras. Pense nas tuas obras agora. O que vai acontecer com você pelas obras? Você está perdido. Mas Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, Jesus Cristo que nos livra da ira vindoura. É Cristo, por sua obra, que nos livrará do juízo final, da condenação terrível que virá. No entanto, o que Paulo está dizendo é que esse inexpugnável veredito do último dia, em que Deus dirá, aceitos, acolhidos, recebidos, pode ser ouvido e contado aqui e agora por você. Você já sabe qual vai ser o veredito lá naquele dia. Você vai entrar no tribunal de Cristo sabendo que por causa de Jesus não haverá nenhuma condenação. Que coisa maravilhosa, que evangelho incrível. Como as pessoas podem trocar isso por evangelho de boas obras? Como pessoas podem trocar isso aqui por essa coisa diabólica da prosperidade? Como pessoas podem deixar esse evangelho por mensagens que afagam o nosso ego? Né? Raridade, essas coisas ridículas que se faz por aí. Você é o centro do universo, dizem muitos pregadores. Não é. Esse Deus maravilhoso é. E Ele amou você dessa maneira incrível. Ele nos qualificou para sermos os seus herdeiros. Segundo, não apenas Ele nos qualificou, irmãos, mas Ele nos libertou para pertencermos ao reino de seu Filho. Ele nos libertou para vivermos no reino do seu Filho. Essa é a segunda verdade no verso 13. Paulo fala da salvação como tendo sido uma libertação. Um resgate dramático aqui tomou lugar. Salvação envolve ser transferido de um reino para o outro. A palavra libertou está no passado completo também. Libertou de uma vez por todas. Não é está libertando, não é libertava, é libertou. Ao falar de libertou,
ele nos lembra que o nosso estado sem Cristo era um estado miserável, de escravidão. E ele nos libertou por seu forte braço, como um poderoso conquistador. E do que ele nos libertou? Ele nos libertou, meus irmãos, do império das trevas, do poder das trevas. A palavra império é usada aqui de propósito, porque traz a ideia de um poder arbitrário, de uma tirania, uma autoridade e domínio que o mal exercia sobre nós. Em Efésios, Paulo diz que nós andávamos segundo o curso deste mundo e segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, sem Cristo e antes de Cristo, nós estávamos sob o controle de Satanás, sobre o domínio dele. E esse reino aqui é marcado por trevas, que é ignorância, falsidade, pecado. Esse governo tirânico de Satanás e de seus demônios sobre aqueles que não pertencem a Cristo e que ainda não creem em Jesus. A ideia aqui é de um universo dominado pelo mal, pelo pecado, pela oposição, pela rebelião. Era disso que nós fazíamos parte. O império das trevas. Você quer saber o que é o império das trevas? Liga a sua TV. Leia os seus jornais. É esse mundo que se rebela contra Deus, irmãos, marcado por assassinatos, mentiras, corrupção, idolatria, promiscuidade das mais diversas. O nosso mundo, o nosso país, por exemplo, está profundamente admirado e impressionado com transexuais, fazendo clipes e aplaudem essas coisas. Nós somos de uma cultura tão terrível que a gente aceita um governante corrupto desde que a sua corrupção nos privilegie. Nós odiamos pessoas corruptas porque elas nos roubam, mas se o roubo vem para nós, nós as elogiamos e votamos nelas. Vivemos num mundo onde mulheres acham que um bebê é a extensão do seu corpo. E por isso, elas podem muito bem escolher ter ou não uma criança e abortam. Vivemos num mundo em que fazer crianças pequenas sexualizadas é a onda. É um mundo maligno, irmãos, perverso, que odeia Deus, que se opõe a Deus. E as pessoas acham que são livres. O mais terrível e irônico é que as pessoas acham que elas são livres enquanto nós somos escravizados. Dizem que nós somos assim, olha, fechados. Mas esse mundo está sob o domínio de uma tirania maligna. Mas eu vou além, não apenas essas coisas ruins, mas as ideologias, os pensamentos que se opõem a Deus. Nós vivemos num mundo em que as pessoas preferem acreditar que tudo vem do acaso do que acreditar num Criador. Mesmo que todo o universo diga o tempo inteiro, existe um Criador, existe um Criador, existe um Criador. Eles preferem acreditar que é mais fácil dar uma máquina de escrever para um macaco em uma sala escura e ele aleatoriamente começar a teclar e dali sair um exemplar de um livro de Shakespeare. É mais ou menos isso que é essa ideia maluca de que tudo veio do acaso. Vivemos num universo onde as pessoas acham que o problema do ser humano é a luta de classes. O problema é a luta entre os opressores e os oprimidos. E a única redenção que o ser humano precisa é a libertação da opressão. É o proletariado tomar o poder e distribuir o bem comum para todo mundo, coisa que nunca funcionou, nem nunca funcionará, porque essas pessoas só olham para o sintoma de uma doença. O problema da opressão, o problema de pessoas pobres, não é o problema. É apenas o sintoma de um problema mais radical. O homem se rebelou contra Deus, e estar contra Deus é viver num mundo em desordem. Nada funciona corretamente. Isso é o império das trevas. É o domínio das trevas. Essa ideologia por si só já matou milhões de pessoas.
e tem sido a raiz para muitos males que estão entrando em nosso país. Mas eu e vocês fazíamos parte disso. Eu e vocês concordávamos com isso. Eu e vocês vivíamos dessa maneira. Mas olha o que Deus fez, Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos tirou de lá. Mas Ele não apenas nos libertou, o verbo também está no passado, um segundo verbo, Ele diz, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A palavra aqui, transportou, literalmente significa transferiu, removeu de um lugar para o outro. Fala da mudança de situação ou lugar. É uma palavra usada na literatura secular da época para falar da remoção de pessoas de um país e o assentá-las como colonos e cidadãos em outro país. Libertou e transportou para o reino do Filho do seu amor. O tempo fala sobre uma ação completa no passado, apontando para a conversão. Deus tirou você de uma vez por todas desse império maligno e te colocou sobre o reino, o soberano governo do Senhor Jesus Cristo. O reino que pertence a Jesus Cristo, o Filho amado de Deus. Ele é o Filho que é objeto do amor de Deus, para quem o reino é dado, porque Deus o amou e deu o reino. É verdade que o amor é a essência da relação entre o pai e o filho. O pai ama o filho e dá tudo que vai glorificar o filho. Mas também fazer parte do reino do Filho, do amor de Deus, significa experimentar o amor de Deus através do Filho o tempo inteiro. A missão do Filho é revelar o amor do Pai para nós. Cristo está exaltado, experimentando a plenitude do seu governo e reino, e nós fazemos parte do seu reino. Meu irmão, deixe-me dizer uma coisa para você. Essa verdade tem a ver com a sua posição de uma vez por todas. A salvação mostra que a velha vida era vivida sobre uma tirania, onde os poderes do reino das trevas dominavam você. E aqui eu preciso dizer isso, sem a ação de Deus não tem como escapar. Não tem como fugir. Essa semana, ou semana passada, nós vimos uma foto de um número enorme de pessoas saindo da Venezuela para tentar encontrar comida em outro país. Homens e mulheres constroem jangadas precárias para sair do paraíso chamado Cuba para ir para o inferno de Miami. Eles conseguem se libertar de algumas tiranias. Em países como a Coreia do Norte, é quase impossível fugir de lá. Mas conseguem fugir. Mas desse império das trevas, a não ser que Deus liberte, ninguém poderá escapar. Ninguém. Somente Deus pode libertar. E através de Cristo, esses poderes têm sido forçados a dar os seus prisioneiros e ver aqueles que outrora eram cativos serem libertos para pertencerem ao reino de alguém que é infinitamente maior, de um rei infinitamente poderoso, o Senhor Jesus. Também significa que porque você pertence a Cristo, existe um rei que comanda você. Salvação, é preciso ser ensinado e lembrado disso aqui, significa estar sobre o governo de Jesus. Eu me lembro de uma teoria que era muito pregada anteriormente, mas ainda há quem acredite nela. Era a teoria do crente carnal. O que é um crente carnal? Na Bíblia, Paulo usa a palavra carnal para falar de pessoas imaturas, que ainda não cresceram o suficiente. Mas eles criaram, e quem criou isso acabou surgindo num movimento da Cruzada Estudantil Profissional para Cristo, num dos livrinhos, que se popularizou nos livrinhos de um pastor presbiteriano chamado Bill Bright. Ele cria em 3 categorias de pessoas: o homem natural, o homem espiritual e o intermediário chamado homem carnal. O natural é o perdido, sem Cristo, condenado sob o juízo de Deus, escravizado ao pecado. O espiritual era o homem completamente consagrado a Deus, que vivia sob o senhorio de Cristo. Entre esses dois havia um terceiro, que era alguém que tinha tomado uma decisão por Cristo, mas não tinha decidido se submeter ao seu governo. Era alguém que, diziam eles, recebeu Jesus como Salvador, mas ainda não tinha recebido Cristo como Senhor.
Vocês sabem aonde você encontra isso na Bíblia? Em lugar nenhum. A Bíblia só fala dois tipos de pessoas: o não crente e o crente. E é evidente que os crentes têm níveis de desenvolvimento e santidade, mas esse crente carnal era um tipo de pessoa que tinha recebido a salvação, mas vivia do mesmo jeito que antes. Nenhuma transformação tinha sido produzida nele, nenhuma mudança tinha sido verificada. Alguns pregadores, como John MacArthur Jr. e o pastor James Boyce, começaram a ensinar uma coisa chamada salvação pelo senhorio, em que eles diziam: você não pode dividir Jesus assim. Se você crê em Jesus, ele se torna o seu Senhor. Na verdade, crer em Jesus é submeter-se ao seu governo, ou como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, os gentios são chamados à obediência da fé. Obediência da fé não significa a obediência como um sinal da fé, mas o ato de crer significa obedecer a Jesus, submeter-se a Jesus, crer em Jesus, confiar em Jesus. E essa ideia que, ao nos tirar do império das trevas, Deus nos colocou sobre o governo de Cristo. Jesus reina sobre você, sua vontade deve dominar você e deve controlar você. Então não tem essa coisa de, eu sou um crente salvo, mas ainda não me submeti ao governo de Jesus. Não existe isso. E a pergunta é, como é que essa obra da libertação aconteceu? O verso 14 é uma explicação do verso 13. A redenção e a remissão dos pecados. Essa grande obra de libertação foi adquirida na cruz. Cada homem e mulher em Cristo compartilham do triunfo da cruz. Veja que ele começa dizendo, no qual, em quem, no Filho do seu amor, temos a redenção. A redenção é uma palavra do primeiro século para falar de uma libertação trazida pelo pagamento de um preço. Era usada para a libertação dos escravos que ficavam no mercado de escravos no primeiro século. Se você fosse uma pessoa do primeiro século, você poderia se tornar um escravo por várias razões. Poderia ser porque você fazia parte de um povo que tinha sido vencido pelo Império Romano, e aí então você se tornava escravo. Poderia ser que você tinha uma grande dívida que não podia pagar, então você, para pagar a sua dívida, era escravizado, tornava-se escravo daquele a quem você devia. Havia várias razões. Eu cito apenas essas, mas havia outras razões. E você tinha escravos de todos os níveis. Você tinha advogado escravo, você tinha médicos escravos, você tinha reis e príncipes que se tornaram escravos. E a escravidão no primeiro século não tinha a ver com a raça, nem com cor. Pois bem, quando alguém estava no mercado de escravos, outra pessoa ia lá para libertá-lo daquela escravidão. E o que ele fazia? Ele pagava o preço daquela pessoa. Eles eram prisioneiros de guerra ou por dívida, e havia um preço por cada um deles. Aquele que se interessava em ter aquele escravo para si ia lá e pagava o preço de redenção. Esse é o sentido da palavra. A ideia é de ser liberto pelo pagamento de um preço. Mas veja que ele usa uma expressão interessante aí no verso 14. Em quem o quê? Temos. Como é que está aí no seu verso? Em quem? Temos. Veja, Paulo não diz em quem teremos, mas ele diz em quem temos. Temos aqui está dizendo que isso é uma coisa que você possui. É uma possessão presente. Ou seja, por causa do preço pago na cruz de Cristo, por Cristo ter morrido por você, você experimenta hoje constantemente a libertação da condenação do pecado, do domínio do pecado. Por que isso? Porque o preço é descrito no resto do verso. A remissão dos pecados. Remissão aqui, irmão, significa mandar embora, remover. A ideia de remoção do pecado de nós, de modo que não são mais barreiras que nos separam de Deus. Quando a gente coloca tudo junto, o apóstolo ensina que o aspecto central da redenção, ou seja, nós somos libertos porque fomos perdoados de todos os nossos pecados. Meus irmãos, isso nos ensina
que essa redenção não é nada mais do que ser perdoado do pecado. O pecado escraviza, o pecado domina, tiraniza. Nós estávamos sobre o reino de Satanás por causa dos nossos pecados e da nossa rebelião contra Deus. Pecado é sempre um poder que escraviza pessoas. Assim, no ensino de Paulo, o perdão também inclui a quebra do poder, do domínio do pecado sobre nós. É inconcebível que Deus perdoaria o nosso pecado e então nos enviaria incapazes de viver uma nova vida. Perdão sem liberdade, meus queridos, seria uma zombaria e nunca seria contemplada no Novo Testamento. Quando ele diz, vocês estão libertos, quer dizer que a condenação não está mais sobre você, mas também o domínio do pecado, o controle do pecado não está mais sobre nós. Por isso nós não devemos falar de mero perdão pensando como uma bênção inicial do Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho é a oferta de liberdade por causa do perdão dos pecados. Esse perdão flui da cruz, onde Cristo não apenas cancelou o nosso débito, mas também desarmou os nossos inimigos. Olha o capítulo 2, verso 14 e 15. Cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, cravando-o na cruz. Todas as ordenanças da lei eram contra nós. A lei dizia não faça e nós fazíamos. E então a lei nos condenava. Cristo tirou o escrito da dívida, nosso nome e a dívida lá embaixo. Ele tira o escrito, crava na cruz ao morrer em nosso lugar, pagando o nosso débito, pagando pelos nossos pecados. Veja o verso 15. E despojando, por nos perdoar, por cancelar a nossa dívida, ele despojou os principados e as potestades, expondo-os publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Nossos inimigos foram derrotados. Não estamos mais sob seu domínio, sobre seu controle. Estamos livres. Nada pode suplantar ou ultrapassar o perdão dos pecados. E assim, porque o soberano governo de Cristo é apresentado, onde há perdão de pecados, e com perdão de pecados, tudo, vida, bênçãos eternas, tem de fato sido concedido a todos nós. Você está livre, meu irmão. O que isso tem a ver com a gente? Por que isso é tão importante? Isso é extremamente importante. Primeiro, você não precisa mais viver sob o domínio do pecado. Sabe essas lutas que você tem com o pecado? Pois é, a sua vitória começa entendendo isso aqui. Paulo diz em Romanos capítulo 6, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Não vivam mais como escravos. Não achem que o pecado pode dominar vocês. A força e o poder do pecado foi destruído. É evidente que há resquícios do pecado em você, sem dúvida alguma. Ainda temos uma natureza inclinada ao mal, sem dúvida alguma. Nosso coração ainda é enganoso. No entanto, o pecado não terá domínio sobre você. Você não precisa viver sob sua escravidão e domínio. Você pode dar um basta nisso. Aliás, na Bíblia, você tem que dar um basta. A Bíblia não trata da santidade de uma maneira leve e suave. Ele vai dizer assim, despojando-vos dessas coisas. Ou seja, você precisa tirar como quem tira uma roupa suja e fedorenta. Ou como ele diz em Romanos capítulo 6 e em Colossenses capítulo 3, mortifiquem, matem, assassinem o pecado que está em vocês. Como é que a gente pode fazer isso? Em Romanos capítulo 8 ele diz que nós fazemos isso pelo Espírito. Pelo Espírito nós mortificamos os feitos da carne. Por que você pode fazer isso? Porque não há mais escravidão. Você está livre, você está liberto para viver uma nova vida. Uma outra coisa importante é que essa liberdade é para viver sobre um outro domínio. Quando um escravo era comprado no mercado, ele era comprado para ser de outro. Cristo pagou o preço por nós para nos libertar da escravidão do pecado, para que nós nos tornemos os seus escravos. Paulo, servo de Jesus Cristo. Não é assim que Paulo diz em Romanos? Nós também deveríamos dizer, eu, servo, escravo de Jesus, porque ele comprou com sangue, eu devo viver para a glória dele. Abram em 1 Coríntios capítulo 6. Verso 19.
Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus? Olha essa frase final do verso 18. E que vocês não pertencem a vocês mesmos? A pergunta retórica é, isso que eu estou dizendo é verdade sobre vocês. Verso 20. Porque vocês foram comprados por preço. É porque eu fui comprado com o sangue de Jesus que eu não pertenço mais a mim. Não pertenço às trevas. Eu pertenço a quem? A Ele. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Eu devo ter cuidado com o que eu faço com o meu corpo, porque meu corpo é o lugar onde o Espírito habita e porque eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu pertenço a Deus que me comprou pelo sangue de Jesus. E eu devo glorificar a Deus com tudo que eu faço no corpo. O contexto aqui tem a ver com imoralidade sexual, mas pode envolver outras coisas, como blasfêmia, difamação, fofoca, mentira, falsidade. Tudo que você usar com o seu corpo, porque ele é o mecanismo em que você atua no mundo. Esse é o ponto da Escritura. Você não pertence mais a você, você não pode mais viver escravizado, você não pode mais ser dominado por nada. Deus já libertou você. Você está livre. Mas também está livre para viver sobre o governo de Jesus. Portanto, submeta-se ao governo de Cristo. Faça a vontade dele. Viva para a glória dele. E à medida em que você buscar viver para a glória, descobrirá um poder em você, atuando em você, capacitando você a fazer isso. Que coisa maravilhosa é essa, né? Herdeiros e libertos. É isso que nós somos. Por isso Deus deve ser sempre, sempre o alvo de nossas ações de graça. Para encerrar, deixe-me fazer uma pergunta a você. Você tem um coração grato a Deus? Você está cheio de alegria quando pensa nessas coisas? Elas ainda comovem o seu coração e fazem transbordar de gratidão? Se não, talvez seja a hora de você parar e preencher sua mente com essas verdades. Pensar nelas cada vez mais até que o seu coração transborde de alegria e de gratidão a Deus. Encha-se de gratidão ao Senhor. Nosso Deus e Pai nos fez idôneos e nos qualificou para sermos os herdeiros dele na luz. E ele nos libertou das trevas que nos dominavam e nos controlavam para vivermos sobre o governo de Jesus Cristo. Nele, em Cristo, você está livre e perdoado. Deus não tem mais nada contra você. Você não é mais escravo. Você está livre para viver em comunhão com Deus e no amor de Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, e para o teu inteiro agrado e louvor, nós adoramos o Senhor nessa noite. E oramos, ó Pai, para que nossas mentes sejam cativadas por essa verdade incrível, para vivermos à luz delas. Não há outra verdade que possa trazer tanta gratidão e alegria ao nosso coração do que a verdade da nossa salvação. Estávamos perdidos e agora estamos salvos. Merecíamos o juízo eterno e somos agora teus herdeiros em Cristo. Estávamos sob o domínio das trevas e agora Cristo reina sobre nós. Tínhamos culpa contra nós, uma dívida que era contra nós, mas agora estamos perdoados. Éramos escravos e estamos livres. E tudo isso porque o Senhor quis e assim o fez. Através de teu Filho, o Senhor nos qualificou para sermos teus filhos. Através de teu Filho, o Senhor nos libertou para vivermos no reino de teu Filho. Toda glória seja dada a ti, ó Deus, toda honra ao teu nome, pois não há um outro Deus como o Senhor, digno de toda adoração e louvor. Bendizemos o Senhor, adoramos o Senhor, cultuamos o Senhor e agradecemos a ti, ó Deus, por nos qualificar para a herança com os santos na luz. Te louvamos por nos libertar das trevas e nos dar ao teu Filho para reinar sobre nós. Temos liberdade em Cristo, temos o perdão, te louvamos e te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé, irmãos, e cantar ao Senhor cânticos de gratidão e louvor.